Nesse domingo, eu queria falar um pouquinho mais, só abaixa mais um pouquinho, Eric. Eu queria falar um pouco sobre algo que me intriga bastante. E algo que, acredito eu, intriga a maioria dos seres humanos. Eu já dei um spoiler lá no grupo, né? Quem está no grupo lá da igreja já sabe que eu dei um spoiler lá. Eu queria falar sobre o sentido da vida. O sentido da vida. A causa do porquê estamos aqui. O sentido da vida. Ao decorrer da história toda humana, desde lá dos gregos, desde as civilizações mais antigas, sempre teve esse questionamento. Qual é o sentido da vida? O que é que nos faz continuar vivos? Tem até uma história, conta de não sei se é verídica, né, mas é uma história, diz que numa livraria na China, foram roubados mais de 800 livros. Mais de 800 livros. Ninguém sabia como era roubado isso, mas era roubado. E o dono da livraria chamou a polícia foi lá. Eles se disfarçaram e descobriram que era um jovem que roubava esses livros. Aí perguntaram dele, o que você está procurando? Você está revendendo esses livros? Mais de 800 livros roubados, o que é? Ele respondeu que ele estava em busca de um sentido para a vida. Em busca de algo que fosse exatamente isso que eu estou falando para vocês. Algo que me motivasse a continuar vivo. Ao decorrer da história, muitos filósofos aí tentaram responder essa questão. Um deles, eu anotei aqui o nome, é o Albert Camus. Eu acho que é um filósofo alemão. O Albert Camus, ele fez vários estudos sobre o suicídio. A questão que ele tratava era, por que a gente não se mata? Essa era a questão dele. Porque para ele, o que acontecia? A vida não tinha sentido algum. Se a vida não tem sentido algum, o que nos prende ainda nessa terra? O que é que nos impede de nos matar? Por que nós insistimos em viver? Shakespeare, na peça Macbeth, ele fala que a vida é como se fosse uma história, um conto narrado por um idiota, que no final não tem sentido nenhum, que no final não quer dizer nada. E na verdade, meus queridos, a maioria das pessoas, embora elas não falem com essas palavras, elas seguem essa linha de vida. Uma vida sem sentido. Tem lá o tipo de pessoa que simplesmente vive. A cada dia eu existo. A pessoa deixa a vida me levar, vida leva eu. Estou aqui existindo cada dia, levanto, como, estou sobrevivendo. Tem outras pessoas que veem sentido só no porvir. Não, essa terra aqui não tem sentido nenhum mesmo, não. Essa terra aqui, a vida dela é só para nós existirmos mesmo. O que vai valer é o que nós vamos viver depois dessa terra. E tem outras pessoas que dizem que essa vida é apenas para pagar por vidas passadas que já existiram. Ah, não, há muito tempo atrás eu fui uma pessoa má, e agora eu voltei aqui nessa terra e para pagar meus erros. Fato é que todas as pessoas, em algum momento da vida, vão passar por esse questionamento. Qual é o sentido da vida? O psicólogo Carl Jung, um psicólogo muito famoso, ele falava que mais de 90%, aproximadamente, na verdade ele até arredondava para todos os pacientes dele, acima de 30 anos, chegavam no consultório com questionamentos acerca do sentido da vida. Tem um psicólogo, outro psicólogo, é uma ministração, tá parecendo palestra de psicologia. Tem outro psicólogo, que o nome dele é Viktor Frankl, psicólogo que eu gosto muito. Viktor Frankl, ele foi um psicólogo judeu, que ele foi preso no campo de Auschwitz.
E lá no campo de Auschwitz, ele sofreu as piores coisas possíveis pelo nazismo. Só que lá ele via que as pessoas, mesmo sofrendo o máximo possível, elas tinham um apego à vida. Elas não queriam morrer. E a partir disso, ele produziu uma linha psicológica chamada de logoterapia, que é a terapia do sentido. Em resumo, todas as doenças humanas para ele, psicológicas, elas vêm porque a pessoa não sabe o sentido da vida dela. Uma pessoa sem sentido de vida é uma pessoa sem motivação para viver. Em resumo, o que é o sentido da vida? O sentido da vida é aquilo que faz você acordar segunda-feira de manhã para fazer suas coisas. É aquilo que faz você ter essa vontade de viver. Outro ponto sobre o sentido da vida é que não existe um único sentido da vida. Existem vários sentidos para cada parte da nossa vida. Por exemplo, eu tenho um sentido de vida profissional, eu tenho um sentido de vida familiar, eu tenho algo nessas coisas que me impulsionam para frente. Porque outro erro das pessoas é isso. Não, eu quero achar o meu sentido da vida, como se só existisse um sentido de vida. É a mesma coisa que chegar para um grande jogador de xadrez e perguntar dele qual é a melhor jogada que existe. A melhor jogada que existe depende da situação, depende do jogo. Mas enfim, fato é que nós precisamos de um sentido para a nossa vida. Nós precisamos de algo que nos impulsione para frente. Nós precisamos de algo que nos dê ânimo para viver. Porque senão, queridos, nós vamos ficar mal. Você já teve contato com uma pessoa que está totalmente desesperançada da vida? É isso, é porque lhe falta sentido. Questão do suicídio, né? A questão do suicídio se dá porque a pessoa não consegue mais ver sentido em sua existência. Ora, se não há sentido na minha existência, para que eu continuar vivendo? Então, para que nós continuemos vivendo e tendo uma vida de abundância, é preciso que tenhamos um sentido para a nossa vida. Um sentido que nos impulsione para frente. E nós somos cristãos. Nós temos nós somos diferentes do resto da população, daqueles que não conhecem o Senhor Jesus, porque nós temos um guia para um sentido. Nós temos um manual que nos leva ao verdadeiro sentido, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Salmo 119, 105, se eu não me engano: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu acredito que seja essa a referência, não sei se é. A palavra do Senhor é aquela que nos guia. É isso aí mesmo, olha. A palavra do Senhor é aquela que nos dá sentido para todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós precisamos para viver, e viver bem, viver com saúde mental, está aqui na palavra do Senhor. Aqui foram deixados diversos exemplos de pessoas que viveram uma vida com propósito, que viveram uma vida lutando para alcançar aquilo que ela internalizou como sentido de vida dela. E dentre esses personagens bíblicos, tem um personagem que eu tenho um carinho especial. Claro, tem vários personagens excelentes na Bíblia, mas esse eu gosto muito. Eu acho que pode ser até prepotência dizer que eu me identifico com ele, mas eu me identifico com ele muitas vezes. Eu gosto tanto dele que quando eu leio, falando quem é, quando eu leio lá que ele fala, todo mundo me abandonou, fiquei sozinho, dá um aperto no coração, eu começo a querer lagrimar, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo para mim é um grande... Eu gosto tanto do apóstolo Paulo,
que uma cidade que eu quero morar é São Paulo, o meu time preferido é São Paulo. Eu amo Paulo. Paulo, para mim, abaixo de Jesus, é um exemplo, tanto que ele fala, né, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É um máximo exemplo de uma pessoa que vivia com base nos seus ideais, que vivia firme nas suas convicções, que tinha um propósito de vida. Em resumo, sentido de vida pode ser traduzido também como isso, um propósito de vida, um propósito para viver. Porque, queridos, se nós não tivermos isso, o que vai acontecer? Nós vamos viver todo o tempo em piloto automático. Vocês assistiram aquele filme Clique? Lá, Clique com Adam Sandler. Ele tinha um controlezinho remoto que colocava ele no automático. Quando ele se viu, ele já estava velho. E o que aconteceu da vida toda? A vida passou diante dos seus olhos e ele não soube aproveitar. Da mesma forma, se não tivermos um propósito de vida, se não tivermos um sentido para viver, nossa vida vai ser toda no piloto automático. E quando você se vê, você já está lá velho, esperando a morte chegar. Mas que entre nós não seja assim. Voltando lá para Paulo. Eu imagino chegando lá com Paulo, né? Eu imagino chegando lá com Paulo, eu vou ter uma conversa com Paulo. Eu tive uma oportunidade de me encontrar com o apóstolo Paulo. Oportunidade dos sonhos. Aí você realizar lá em cima em nome de Jesus. Me encontrei com o apóstolo Paulo. Chego com o apóstolo, eu queria que o senhor falasse para mim, qual é o sentido da vida para o senhor? O que o senhor tem de sentido da vida para o senhor? Eu imagino lá, né, que ele poderia falar, Eric, sentido da vida para mim é combater o bom combate. Beleza. O senhor poderia aprofundar mais essa questão do combater o bom combate? Eric, o sentido da vida para mim é viver por Cristo. Ok, viver por Cristo é o geral. Mas Paulo, eu quero que você detalhe ainda mais para mim, qual é o sentido da existência que você adota. Eu acredito que ele ia me levar lá e ia perguntar, Eric, tu está aí com as cartas que eu escrevi? Eu tô sim. Abre lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 4. Deixa eu só achar aqui na minha Bíblia. Colocou aí, Pedro? Filipenses 3,4. Paulo vai falar o que ele era e o que ele pretende ser, por assim dizer. Bora lá. Em verdade que eu também poderia confiar na carne, isso Paulo falando. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele vai começar a falar todos os atributos dele. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Em outras palavras, ele está falando, olha, Eric, eu passei um tempo da minha vida vivendo o que eu achava ser o mais perfeito possível. Eu era hebreu dos hebreus, ou seja, eu era puramente da raça escolhida por Deus. E mais do que isso, eu era um fariseu, eu era um doutor da lei. A lei que Deus deu, eu era doutor, eu era um dos que mais sabia. E além disso, eu era uma pessoa justa e bem vista na sociedade. Eu era irrepreensível. Próximo. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas essas coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E se, achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. O que eu quero é conhecer Cristo, até aí Pedro, e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Versículo 10 é o nosso versículo chave da noite. Aqui, Paulo resume o sentido da vida dele.
em 3 pontos. Eric, minha vida é baseada em 3 desejos que eu tenho. Eu tenho 3 desejos nessa vida. E é por esses desejos que toda manhã eu me levanto. É por esses desejos que toda vez eu vou evangelizar, eu mesmo sendo hostilizado, mesmo sendo maltratado, preso, é com base nesses desejos que eu vivo. E ninguém me tira deles. Desejos. Qual é o primeiro aí? Desejos, os 3 desejos de Paulo, anotei aqui, ó. Eu corro atrás de Cristo, em outras traduções, né? Eu quero conhecer a Cristo, primeiro. E eu quero conhecer o poder da ressurreição, segundo. Terceiro, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Esses 3 eram as 3 coisas que davam sentido à vida de Paulo. Vamos esmiuçar cada um deles. O primeiro, ele queria conhecer a Cristo. Ele queria conhecer a Cristo. Ele queria ter o pleno conhecimento de Cristo. Como assim, Paulo, conhecer? Aí ia falar, Eric, folheia mais 2 folhas aí, tu vai lá para Colossenses capítulo 1. Colossenses fala, capítulo 1, fala da supremacia, da perfeição de Jesus. O Deus, o ser que com sua bondade preenche todo o universo. O Deus que se manifesta nas coisas belas que existem. Paulo, todas as vezes, todos os dias, ele queria ter experiências com Cristo. Porque, queridos, o que é conhecer Jesus? O que é conhecer a Deus? É ter experiências com Ele. Conhecer Jesus não é necessariamente saber tudo que está aqui nessa Bíblia. Quantas pessoas vocês conhecem que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não conhecem verdadeiramente a Jesus? Quantas pessoas você conhece que vem à igreja, tudo e tal, mas não conhece a Jesus? O que nos faz ter o conhecimento de Jesus é ter experiências com Ele. Isso era o que movia Paulo, ter experiências com Cristo. Ter experiências com Cristo, que é o nosso Deus. Queridos, as outras religiões, elas não têm essa revelação de Deus. Nós temos um Deus, o qual conhecemos pelo nome de Jesus. E a coisa mais importante da nossa vida é conhecer Ele. Porque muitas pessoas falam, conheço Deus, mas não conhecem a Jesus, que é a imagem de Deus. Como é que Deus se manifesta para nós aqui na terra? É através de Jesus. Logo, se uma pessoa não conhece Jesus, ela não tem conhecimento de Deus. Pastor Ed Renekiewicz, um pastor que eu estou acompanhando recente, estou gostando muito dele, um pastor batista. Ele conta uma história que uma vez ele foi chamado, tinha uma pessoa que estava com uma faca na mão querendo se suicidar. Estava lá no quarto. Aí chamaram o pastor Ed, vai lá, pastor Ed, que o cara vai se matar e ninguém consegue entrar. Aí lá vai o pastor, tá bom, né? Tem que ir, vou lá. Diz que ele abriu a porta lá do quarto, o cara estava assim com a faca. É você o pastor que veio falar de Deus? Aí diz que ele brinca, né? Diz que ele olhou para trás. Não, pô, eu só vim aqui ver se tu estava aqui mesmo para chamar o pastor para vir falar contigo. Só que diz que daí tomou coragem, né? É o Espírito Santo, né? Sou eu sim, eu vim falar. Não venha com papo para cima de mim não, que eu já conheço Deus. Aí o pastor Ed teve uma revelação do Espírito. Você conhece Deus? Conheço. Qual que é o nome dele? Ué, como assim? Deus tem nome? Deus é Deus. Então você não conhece Deus. O meu Deus tem nome. Eu posso entrar para falar contigo pelo menos o nome do meu Deus? E aí houve quebrantamento, o cara permitiu ele entrar. Ele falou, olha, o Deus que eu vim te apresentar é Jesus, que morreu por ti. Nós temos um Deus que quer se revelar a nós. Não é um Deus, o que eu quis falar com essa história? Que nós temos um Deus que está próximo da gente. Não é algo, porque quando você fala Deus, é algo muito distante, mas Jesus é perto. Jesus
está perto de nós. Então, deixa lá o versículo 10, Pedro. Como ter conhecimento de Deus, tendo pequenas experiências com Ele. Queridos, Deus se revela para nós. Deus se revela para nós. E é aquele momento, não sei se vocês já tiveram, que parece que o tempo para. Pode ser o tempo mais rápido que for, mas parece que naquele para você tem uma coisa. Deus falou comigo. Jesus falou comigo, tem algo que mudou. É rápido, mas causa grande impacto. Eu tenho meus exemplos. E eu já falei de um deles aqui. Certa vez, eu brinco que eu e a Naira, né? Uma das experiências mais fantásticas que eu tenho com Deus, queridos, é algo até engraçado. Tem lá o livro de Hebreus, né? Hebreus 1:1, que fala: outrora Deus falou através dos profetas, hoje fala através da Bíblia, através do seu Filho. Mas Deus comigo fala de um modo diferente. Ele fala através de carro. Como assim, pastor? Ele fala através de carro, é incrível. Eu lembro de uma vez que estávamos passando ali em frente ao cemitério São Sebastião, indo para a faculdade, parece. Eu e a Naira queríamos casar, mas não tínhamos dinheiro, não tínhamos trabalho, não tínhamos nada. E nisso a gente, quero me casar, tudo e tal. E entra um carro bem na frente, cortando a gente, escrito atrás do carro: eu sou o Senhor que realiza teus sonhos. Alguma coisa assim estava escrito. Noutra ocasião, a gente já casado, tudo e tal, aí a gente vinha refletindo sobre isso. Deus fez a gente a gente conseguiu casar, né? Eu que estava sem emprego, de repente já estava com 3 empregos, tendo que escolher empregos, a gente conseguiu casar. Aí entra assim, o carro cortando de novo: não foi vocês que fizeram, foi eu que fiz e realizei. Caramba, mas que coisa. Naira está aqui, Naira é minha testemunha. Meu Deus do céu, Deus fala comigo através de carro. Teve uma vez, essa até é um pouco recente, essa foi a que eu mais ouvi, para vocês verem, não é só uma vez. Estava vindo do médico com um diagnóstico ruim, triste. Meu Deus do céu, o que é isso agora? De novo o carro cortando a nossa frente. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Cara, é na mesma hora. Deus fala. E sabe aquele momento? Não é coincidência, querido. A gente sente dentro do coração. Não é coincidência. Não é coincidência. Eu estava no momento exato, no lugar exato, e Deus falou comigo o que eu precisava ouvir no meu coração. Deus fala, Deus quer se revelar a nós. Ele anseia por se revelar a nós. E esse deve ser o nosso principal objetivo de vida. Nós temos que acordar de manhã com esse pensamento: o que será que Deus vai fazer hoje? Era isso que acordava Paulo. Paulo acordava de manhã querendo conhecer Cristo. Qual será a experiência que eu vou ter hoje com Cristo? Será que Ele vai fazer algum milagre? Será que Ele vai ressuscitar mortos? Será que Ele vai fazer com que se converta toda a cidade? Será que Ele vai converter o imperador? Paulo acordava com esse anseio. O que será que Ele vai fazer hoje? Tem uma música, né, do Nelson Ned, que até o trechinho é: por uma estrada no deserto me guiará, rios no deserto eu verei, céus e terras passarão, mas sua palavra ficará. Algum milagre novo Ele fará. Esse era o que motivava Paulo. Isso era o que motivava os discípulos também. Os discípulos com certeza eles já acordavam assim pensando: cara, ontem Jesus multiplicou os pães, cara. Pensou multiplicar? Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Alimentamos milhares. O que será que Ele vai fazer hoje? E cada vez que Jesus fazia algo, e eles tinham essa experiência com Ele, mais eles conheciam de Jesus, mais eles se tornavam íntimos de Jesus. Esse deve ser o nosso primeiro sentido de vida, o primeiro propósito de vida. Acordar já com o pensamento: o que será que Deus fará hoje na minha vida? O que será que Jesus vai fazer? Será que Jesus vai fazer um milagre? O que será? Onde eu posso ver Deus? Deus se manifesta. Lá em Colossenses fala que todo o universo é cheio dele. Onde você olha na natureza, você vê a revelação de Deus.
Deus, Ele não está escondido de nós. É a gente que às vezes nos recusamos a ver Ele na nossa vida. O que é preciso que aconteça é isso. Termos uma expectativa do que Deus fará e procurarmos estar atentos para observar quando Ele fizer. Porque pode ser que Ele faça e você esteja desatento e não perceba. Embora eu sou da teoria que quando Ele faz, Ele mostra. É aquele que está aqui, eu fiz e aqui foi eu mesmo. De que modo? Então é isso que eu quero lançar. Primeiro, né? Isso é só o primeiro. Gere expectativa no seu coração do que Jesus pode fazer a cada dia. Isso é diário. Lá em Oséias fala que nós temos que conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Todos os dias, procure ter alguma experiência com Deus. E cara, tem cada coisa, às vezes, tantas vezes, né? Ah, mas é clima, é coincidência, tô nem aí. Eu orei e choveu. Às vezes eu tô lá, tá no calor, tá quente, oh meu Deus do céu, que pelo menos chuvisque. Quando a fé ela está chuviscando. Tô nem aí, isso foi tempo, para mim foi Deus que fez para mim. Nas pequenas coisas, Deus se revela a nós. E esse era só o primeiro. Tá bom, Paulo, com esse aí já me impactou demais. Mas você disse que tem mais 2 ainda. Fala do segundo para mim. Eric, o segundo está mais ou menos lá em Colossenses 3. O poder da ressurreição. Em Colossenses 3, basicamente ele fala que nós já fomos ressuscitados com Cristo. Ora, se vocês já ressuscitaram com Cristo, vira e mexe eu caio em Colossenses 3, né? Porque eu gosto muito. Ora, se vocês já ressuscitaram com Cristo, pense nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Pense nas coisas onde Cristo vive, assentado à direita do Deus Pai. E no decorrer do versículo, ele vai falar exatamente sobre esse poder. Não, volta lá, Pedro, pode deixar lá mesmo. Ele vai falar sobre essa questão da ressuscitação. Deixa lá no Filipenses, no versículo 10. O que é isso? O que é essa manifestação do poder da ressurreição? O mesmo poder que operou em Cristo, ele fala em Filipenses, o mesmo poder que operou em Cristo opera em vocês. O que isso quer dizer? Quer dizer que Paulo queria a cada dia ser renovado. Ele fala em Colossenses, olha, tirem a roupa velha de vocês e vistam-se de Jesus, vistam-se do novo homem. O que ele está falando? Olha, tira tudo aquilo de vocês relacionado à velha vida, tire tudo aquilo de vocês relacionado ao pecado e se transforme em novo. O poder da ressurreição é isso. O poder da ressurreição é aquele que pega algo que está morto e transforma em vida. É aquele que pega alguém que é pecador e transforma em alguém santo. Paulo, em outras palavras, estava falando, Eric, tomei para mim mesmo, Eric, o poder da ressurreição é o poder que nos faz ficar cada vez mais perfeitos em Cristo Jesus. Alguém que tem uma nova vida, não mente mais. Alguém que passa por esse processo da ressurreição, do poder operando. Ele vai procurar cada vez mais fazer o que é correto. O poder da ressurreição é aquele que traz vida para aquilo que estava morto. Alguém que estava morto na mentira, não vai mentir mais. Morto através dos roubos, não vai roubar mais. Morto no pecado de forma geral, não vai pecar mais. Ah, Eric, mas é impossível viver sem pecar. Mas é o nosso alvo. É o que temos que buscar. Esse é um dos principais sentidos para a nossa vida. Acordar de manhã, hoje eu vou ser melhor que ontem. Lembra, eu já falei daqui da filosofia do Kaizen, da melhoria contínua. Eu não posso me contentar hoje ser igual eu fui ontem. Se eu menti ontem, hoje eu não vou mentir, vou procurar não mentir. E com a ajuda do Espírito Santo vou conseguir. Esse é o poder da ressurreição que opera em nós. Em outras palavras, Paulo está falando, Eric, toda vez que eu acordo de manhã, eu quero me olhar no espelho e ver que eu sou melhor do que fui ontem.
que agora eu estou mais santo do que eu fui ontem. Que os erros que eu fiz ontem, hoje eu não vou cometer. Essa é a minha meta. Não cometer os erros que eu cometi ontem. E cada vez mais sendo transformado em Cristo Jesus. Poder da ressurreição que opera em nós. Esse poder, a Bíblia fala que já opera em nós. Ele não vai operar. Ah, não, é quando vocês morrerem, o pastor Xavier sempre fala isso. É quando vocês morrerem, ressuscitarem lá na glória, que vai ser, vocês serão lá, a gente vai ser 100%. Mas no decorrer da nossa vida, a cada dia, nós temos que ter como meta, como alvo, nos tornar melhores em Cristo Jesus. Nos tornar mais santos, mais puros. Ah, mas é impossível. Mas a gente tem que tentar. Resumo, né? Paulo fala, meu principal sentido, a principal coisa que dá sentido para a minha vida, o meu principal propósito é conhecer a Cristo, ter experiências com Ele. Mas o meu segundo principal propósito é ser cada vez mais parecido com Ele. Lembra lá que ele fala? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu tento imitar Cristo cada vez mais. O que Jesus faria? Está diante de uma situação? O que Jesus faria nessa situação? Está diante de algo? O que Jesus faria nesse ponto? Cada vez mais buscar a perfeição, buscar ter uma vida íntegra, uma vida guiada pelas práticas que Jesus nos ordenou. Porque o que acontece? Se assim não for, queridos, nós estamos vendo uma vida cristã de maneira errada. Se nós não buscarmos a perfeição, está errado. Baseado nisso, ninguém é perfeito, está errado. Isso é uma falácia de Satanás para que você continue no erro. A grande questão é nunca parar. Mas eu já errei essa mesma coisa tantas vezes. Não importa, não pare, continue. Como eu sempre falo, Deus não quer lhe punir, Deus quer lhe perdoar. Amém? Terceiro propósito, terceiro e último propósito que Paulo queria. Ele queria se tornar, como é que está lá? Cadê? Tomar parte nos sofrimentos de Cristo. Esse até tem um nome estranho. Como assim? Tomar parte. Tomar parte no sofrimento de Cristo. Lá em Colossenses 1:24, se não me engano, ele fala que ele sofre o que resta dos sofrimentos de Cristo. Como assim? Pensa comigo. Tudo é um processo. Primeiro ele tem as experiências com Cristo. E assim ele conhece cada vez mais Cristo. Depois ele entra em ação nele o poder da ressurreição, que transforma ele de uma pessoa errada para uma pessoa mais pura. E o terceiro ponto diz respeito ao que você vai fazer a partir disso. É você se tornar cada vez mais como Cristo para as outras pessoas. Porque o que acontece? A coisa mais satânica que existe, queridos, tanto que esse foi o primeiro pecado, por assim dizer, é o egocentrismo. Pensar só em si. Pensar só nas suas qualidades. Pensar só nos seus ganhos. Em outras palavras, Paulo, ele acordava, pensando também, como ele poderia se doar mais para as outras pessoas, de modo que as outras pessoas vissem Cristo nele.
O que eu posso fazer, não pensando em mim, mas pensando em Cristo, em relação às outras pessoas. Isso é o tomar parte no sofrimento de Cristo. É sofrer, entre aspas, né? O que Jesus sofreria para resgatar uma vida. Ser um agente de transformação em outra pessoa. É que a outra pessoa que esteja sofrendo, que esteja necessitada de Cristo, porque todos os sofrimentos, querido, são causados pela falta de Cristo. Então o que é tomar parte no sofrimento de Cristo? É você ter essa predisposição a ser Cristo para outra pessoa. Abraçar como Cristo abraçaria essa pessoa. Falar como Cristo falaria para essa pessoa. Aconselhar como Cristo aconselharia essa pessoa. É exatamente isso, é ser Cristo para essa pessoa. Não que você vai ser adorado por essa pessoa, longe de mim disso. É que através de você, essa pessoa vai conhecer a Cristo. Que através de você, essa pessoa vai entrar nesse processo de ter experiências com Cristo, de ter o poder da ressurreição operando nela. E por que ele fala que é um sofrimento, né? Por que ele fala que é como se tornasse parte no sofrimento com Cristo? Porque, queridos, desde aquela época, naquela época principalmente, e hoje, se você toma uma posição de, como minha mãe sempre fala, de amar almas, você vai sofrer, queridos. Porque as pessoas de certa forma são ingratas. As pessoas de certa forma, e não é elas que são, é que elas estão presas, de modo que muitas vezes, por você estar levando a palavra de Jesus até ela, por você estar sendo aí alguém, um canal de salvação para essa pessoa pode ser ingrata com você, pode lhe maltratar. Ou seja, os cristãos, querido, que fazem a obra do Senhor, assim, eles sofrem. Eles sofrem. A gente viu nessa pandemia aí, né? Eu estava até vendo, desse pastor que eu citei agora há pouco, o pastor Ed, até um programa que ele fez para ajudar pastores que passavam necessidades, por assim dizer. Por quê? Fazer a obra do Senhor é algo maravilhoso, mas também é de fato isso. Fazer a obra do Senhor é você se anular cada vez mais. Por exemplo, a gente aqui, né? A gente chega aqui na igreja aproximadamente 2 horas da tarde. 2 da tarde. Começamos a nos arrumar bem cedo. Para quê? Para deixar tudo preparado para vocês. E isso não é só no dia de domingo, não. Isso também na quinta-feira. Na quinta-feira você precisa ver a correria que é sair do trabalho e enfrentar trânsito. Vai dizer sim ou não que não é um sofrimento? É um sofrimento. É algo, vamos dizer assim, a maior palavra mesmo é sofrimento. Mas nós ficamos cada vez mais felizes de assim fazer, porque nós cremos que isso está levando Cristo às pessoas. Aqui, por exemplo, a gente criou mais um ministério, mais um departamento da igreja, que é aqui a questão das lives, que dá um trabalho. Eu e o Jontas tivemos que estudar, fizemos cursos e batemos cabeça, tudo e tal. Sacrificamos tempo com a família, sacrificamos tempos de lazer. Mas por que nós fizemos tudo isso? Porque nós queríamos levar Jesus para mais pessoas possíveis. Quando a gente vê que uma pessoa que não vinha para a igreja agora está acompanhando a live, aquilo alegra o nosso coração. Por isso que embora seja até masoquista o que Paulo fala, né, eu quero sofrer por Cristo, se torna um objetivo de vida, porque a gente
quando a gente tem esse retorno que é dado por Cristo, nós nos sentimos plenos. Nós nos sentimos, algo foi alcançado. Enfim, Paulo tinha esses três sentidos da vida dele. Conhecer cada vez mais a Cristo. Que o poder da ressurreição operasse cada vez mais nele. E ser como Cristo para as outras pessoas. Ter participação no sofrimento de Cristo. Que nós possamos nos inspirar em Paulo. E também adotar esses sentidos para a nossa vida. Amém, meus queridos? Fique de pé, vamos louvar ao Senhor, amém?